Essas mensagens, elas são muito reveladoras, mensagens que foram trocadas pelos suspeitos, por esses investigados que foram presos ontem nessa deflagração da operação pela Polícia Federal. A gente separou algumas dessas trocas de conversas que constam no relatório da Polícia Federal. Nessa, que é uma das mais importantes, o general Mário Fernandes manda um áudio para o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. Ele diz: Cid, boa noite. Meu amigo, antes de mais nada, me desculpe estar te incomodando tanto no dia de hoje. Esse dia foi o dia 8 de dezembro de 2022. E ele diz: mas pô, a gente não pode perder a oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente Bolsonaro, ele citou que o dia 12... pela diplomação do vagabundo, uma referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, pô, aí na hora eu disse: pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades. E aí, depois, meditando aqui em casa, eu queria que, pô, de repente, você passasse para ele dois aspectos que eu levantei em relação a isso. E faz uma menção que a partir da próxima semana haveria um recrudescimento, haveria um aumento das manifestações de rua e ele tinha um medo de perder o controle sobre as manifestações antidemocráticas. O segundo ponto mencionado por ele são as passagens de comando das Forças Armadas. Ele diz que há uma data, 20 e pouco de dezembro, e aí vão passar o comando para aqueles que estão sendo indicados por eventual governo do presidiário. E aí fica mais difícil qualquer ação. Pede, inclusive, para que Mauro Cid passe essas informações também e reforce isso com o presidente. Na mensagem de resposta, o Mauro Cid afirma o seguinte, vocês vão ver aí na tela. Ele fala: não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes. Ele espera para ver até onde vai, ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, não dá para esperar muito mais passar. Dia 12, que é o dia da diplomação, teria que ser antes do dia 12, mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, ele faz uma menção ali sobre os caminhões que vinham sendo utilizados nas manifestações. Isso aconteceu no dia 8 de dezembro. O presidente Bolsonaro, à época, estava há quase 40 dias sem se pronunciar depois que perdeu as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva. Depois dessa conversa com o Márcio Fernandes, general do Exército, que foi até o Palácio da Alvorada, no dia seguinte Bolsonaro fala pela primeira vez, rompe o silêncio e faz uma declaração bastante dúbia na frente do Palácio da Alvorada. Ele diz: tudo dará certo em um momento oportuno. No dia seguinte, dia 9, nesse dia seguinte, o presidente faz esse discurso dúbio e fala que tudo dará certo no momento oportuno, sem deixar muito claro a que ele se referia. E aí a gente vai para a mensagem seguinte, uma mensagem de resposta do Márcio Fernandes. Ele diz o seguinte: Força Cid, meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado. Cara, que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Pô, deu a cara para o público dele, para a galera que confia, acredita nele até a morte. Então, ele diz que depois de falar com o Bolsonaro e ele ter dado um suposto aval para qualquer ação até o dia 31 de dezembro, o ex-presidente rompe com o silêncio depois de 40 dias, faz uma mensagem, um discurso dúbio em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial onde ele estava confinado há muito tempo, depois de mais de 4 semanas sem se pronunciar. Ele havia se pronunciado somente uma semana depois das eleições, dias depois das eleições, para pedir o desbloqueio das rodovias pelos seus apoiadores. E aí o Márcio Fernandes volta para o Cid e comemora o fato de Jair Bolsonaro ter aceitado o assessoramento que vinha sendo feito. E para finalizar, uma troca de mensagens entre aquele agente da Polícia Federal e o assessor especial de Jair Bolsonaro, à época um capitão do Exército. Ele fala o seguinte, está bem pequeno, mas ele diz o seguinte: eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto para ir ajudar e defender o Palácio e o presidente. Basta a canetada sair. Foi o que disse esse agente da Polícia Federal que estava
fazendo a segurança de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito. Tinha acesso às informações sobre a segurança de Lula e repassava para esse assessor especial de Jair Bolsonaro. Quando ele diz que ele e a equipe estão à disposição do Palácio e do presidente, ele faz menção ao presidente que estava no cargo e não ao presidente eleito que ele defendia.